Melhor notícia até agora para a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Vamos comentar aí também. Hoje tem Flamengo dentro de campo, Flamengo Esporte, meus amigos. Pois é, tem muitas informações. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. Às 9 horas da noite a bola rola no Maracanã para Flamengo Esporte, Esporte Flamengo, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não é o jogo atrasado, meus amigos. O jogo atrasado vai acontecer na Ilha do Retiro, não, na Arena Pernambuco, em Recife. Daqui a 15 dias, as equipes voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, só que aí lá em Recife, capital do Pernambuco, meus amigos. O Sport tá ali na beirola para ser rebaixado matematicamente falando, e o Flamengo é quem deve dar o último empurrãozinho aí para rebaixar a equipe pernambucana. A ver, né? Os torcedores do Náutico e do Santa Cruz já estão aí ansiosos, acredito, por esse momento. E o Flamengo precisa somar 3 pontos. Deve ter uma alteração ali na escalação do Flamengo, naturalmente, né, em função do desgaste, jogo desgastante lá contra o Racing e várias outras situações a gente vai trazer aqui no vídeo. Vamos falar sobre Copa Libertadores da América. Entramos no mês de novembro, meus amigos. Que você tenha um mês de novembro abençoado, um mês de novembro tranquilo, de muita paz, de muita alegria, saúde, harmonia, porque é o mês decisivo. É o mês da final da Copa Libertadores. Daqui a 28 dias estaremos lá em Lima para conferir no estádio lá, o Monumental U, que eu estava em 2019. Vou voltar a esse estádio que eu guardo muitas boas lembranças para quem sabe aí comemorar bastante com o nosso Flamengo. O Flamengo treinará no centro da Federação Peruana de Futebol, no mesmo local onde se preparou em 2019 para a final contra a equipe do Palmeiras. Além disso, a equipe ficará hospedada no Hotel Hilton em Miraflores, que é um dos melhores bairros que tem lá em Lima. É um bairro magnífico, é bem bacana, próximo à praia, tem lá o Larcomar, é maneiro pra caramba. O mesmo usado pelo River naquela decisão, tá? Então o Flamengo vai usar o mesmo treinamento e vai usar o hotel que foi usado pelo River em 2019. A Conmebol também confirmou que com a mudança a Conmebol também confirmou que a final, meus amigos, vai ser em Lima, tá? Não tem, porque o Sami Chaldi falou que vai tentar e coisa e tal. Não vai adiantar. A logística já está toda definida. Enfim, vários agentes da Conmebol já em Lima, preparando toda a situação. Até porque quem vê o hotel, quem vê o centro de treinamento para treinar, tudo isso é a Conmebol, né? É a Conmebol. Então já está definido. O próprio Alejandro Domingues veio, através das redes sociais ontem, meio que marcar um território. A final da Libertadores é esperada no Monumental U de Lima. Ele publicou nas redes sociais isso. Então, não tem essa história de alteração, tá? A CBF fez mudanças, tá, meus amigos? De jogos do Flamengo e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A 36ª rodada estava marcada para acontecer para os dias 29 e 30 de novembro, mas a partida entre Grêmio e Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo foram antecipadas para terça-feira, dia 25, em função da final da Copa Libertadores da América. E vai lembrar
que no dia 22 o Atlético tem um compromisso pela final da Sul-Americana, que é contra o Lanús. Aliás, eu comprei uma camisa do Lanús aqui e vou vestir ela para torcer contra o Atlético na final da Sul-Americana. E isso, em contrapartida, vai até ser interessante para o Flamengo, porque o Flamengo vai pegar um Atlético vindo de 3 dias da final da Sul-Americana, que deve ser desgastante. Acredito que não vai ser fácil para o Atlético. Acho que o Atlético até, de repente, deve ganhar do Lanús, mas não vai ser moleza, né? Final essa que acontece em Assunção, no Paraguai, beleza? E o jogo contra o Atlético é fora de casa, lá na Arena MRV, onde o Flamengo faz a festa também, né? Os últimos 3 compromissos que o Flamengo teve lá, o Flamengo ganhou. 4-2, Brasileirão do ano passado ainda com o Tite, final da Copa do Brasil 3-1 Flamengo, e nesse ano, apesar da eliminação, o Flamengo ganhou por 1-0 o jogo lá na Arena MRV, beleza? Trio do Flamengo aparece na seleção da semana da Copa Libertadores da América, no chamado Team of the Week, referente aos jogos da volta da semifinal. O Flamengo marcou presença em peso no setor defensivo. O goleiro argentino Agustín Rossi, que é um dos cotados aí, quem sabe, para ser o rei da América, né? Poderemos ter, quem sabe, um goleiro voltando a ser um rei da América depois de Chilavert em 94. Desde então não tivemos mais goleiros sendo reis da América. E os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira foram incluídos entre os 11 melhores da rodada da Libertadores, aí cada vez mais confirmando, né, meus amigos, como a questão defensiva do Flamengo é muito sólida, é muito forte, faz realmente total diferença. E, cara, defesa ganha campeonato, não tem jeito. Essa fase de Phil Jackson, técnico do Los Angeles Lakers, que ganhou vários anéis lá da NBA, como diria o Escobar, beleza? Pessoal, escalação do Flamengo, tá? Vamos entrar aqui novamente na partida de hoje entre Flamengo e Sport às 9 horas da noite, transmissão da Pedrão RNTV a partir das 7 horas da noite, diretamente do estádio do Maracanã. Desgaste da Libertadores fará time ter novidades contra o Sport Recife. O Felipe Luiz fará mudanças na equipe que teve pouco tempo de descanso entre a semifinal e essa partida do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já vinha de uma viagem, de um jogo desgastante contra o Fortaleza, que os caras, enfim, não apresentaram nada. Daí vai para Avejaneda, na Argentina, para jogar diante da equipe do Racing, um jogo desgastante, intenso, De Arrascaeta com a língua para fora, Jorginho com a língua para fora, tendo que sair ali, alterações ali do Felipe Luiz, o que comprometeu, de certa forma, o rendimento desses jogadores nessa partida, pelo menos na minha opinião, e não vai ter jeito, tá, gente? E eu vou defender, sim, o Felipe Luiz nessa aí, tá? As primeiras mudanças devem ser na defesa, como jogou no sacrifício com dores no tornozelo. Léo Ortiz provavelmente não será opção para o treinador e vai descansar, tá? Então Danilo deve ser titular da zaga do Flamengo hoje. Alexandro, que vem de longa sequência, também deve dar lugar a Ayrton Lucas na lateral esquerda, e a gente sabe, Alexandre tem esse problema, de vez em quando dá uma lesionada, tá chegando a decisão de Lima, então a gente precisa ter os jogadores inteiros. No meio de campo, Jorginho sentiu um desconforto na posterior e precisou ser substituído contra o Racing. Foi muito mais cansaço também, apesar de não haver lesão. Ele fica de fora do jogo no Maracanã pelo desgaste acumulado nas partidas anteriores. O jogador fez tratamento nos últimos dias e está em observação. Saúl deve ganhar uma oportunidade ali no meio de campo junto de Eric Pulgar. Portanto, temos aí, ou então até tem uma possibilidade do De La Cruz entrar também, até porque o De La Cruz já não joga faz um bom tempo. Então, o provável time do Flamengo para hoje, que continua sendo um baita time, capaz de vencer o Lanterna do campeonato em casa, no Maracanã, ensandecido pela classificação à final da Copa Libertadores da América,
No gol, o goleiro argentino Agustín Rossi. Na lateral direita, Emerson Royal, que por mais que tenha participado do jogo contra o Racing, ele não iniciou como titular, então naturalmente mais descansado que o Varela. Na zaga, Danilo e Léo Pereira. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo, Saúl e Pulgar, ou Saúl e De La Cruz, juntamente com De Arrascaeta. Deve jogar novamente o meio uruguaio do Flamengo. Eu acho que o Arrascaeta precisa de um descanso também, viu? Porque a partida dele contra o Racing, ela é boa até os 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o cara cansa, né? Depois, intensidade, dá um certo cansaço. Samuel Lino, que não jogou. Gonçalo Plata, que foi expulso aos 11 minutos do segundo tempo, então tá mais revigorado também. E o Carrascal, que jogou, começou entre os titulares, mas foi substituído pelo time do Flamengo. Aliás, mais uma boa partida do Carrascal diante da equipe do Racing, né? Enfim, acabou não fazendo gol, dando assistência, mas acredito que foi um bom jogo. Esse é o 11 inicial do Flamengo para esse jogo contra o Sport. E não acho plausível ninguém reclamar. Tá poupando, Pedrão, pá, você tá vendo pelo estagiário. Até agora tem gente chamando o cara de estagiário, não consigo entender isso. Porque, cara, tem elenco pra quê? Vai me dizer que Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saúl, De La Cruz, Arrascaeta, Lino, Plata e Carrascal não é capaz de ganhar do Sport no Maracanã? Pedrão, que empáfia, que marra. Acha que vai ganhar automático? Não, não é ganhar automático, mas é bem melhor do que o time do Sport, gente. É questão de realidade. É o lanterna do campeonato. É inconcebível que o Flamengo não vença esse jogo de hoje para somar 3 pontos. Até porque o Palmeiras também tem até uma bala juquinha danada. Vai pegar o Juventude, tudo bem que é fora, mas esse negócio de Juventude fora só funcionava contra o Flamengo. Nesse ano nem isso funcionou. Juventude é um time completamente entregue, não é competitivo. Então a tendência é que o Palmeiras some pontos, no plural. Então dá para ganhar dos caras com esse time aqui. O ataque é setor que sempre promove as maiores dúvidas para o técnico Felipe Luiz. Ainda São Pedro com a fratura no antebraço, o treinador deve dar uma nova chance ao Samuel Lino. Ele mesmo falou na entrevista coletiva que ele quer recuperar jogador. Até mesmo para final. E recuperar jogador não é fisicamente. Recuperar jogador ali na questão do futebol. Como o Samuel Lino, por exemplo, que veio abaixo. E a gente sabe do potencial dele. Tá? Entre outros atletas também. Carrascal e Eric Pulgar retornam de suspensão, mas o chileno pode ganhar um descanso. Vamos ver. Quem está de fora, além do camisa 9, é o Everton Cebolinha. O jogador segue se recuperando de uma lesão no quadril, mas deve estar disponível para a final da Libertadores, tá? O Everton Cebolinha, tá? Já deve... Pô, mas... meu irmão, tiver todo mundo disponível, ótimo. Para somar todas as forças para tentar vencer a equipe do Palmeiras. O Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão com 61 pontos. O Palmeiras é o líder com 62 pontos conquistados até esse exato momento. E vamos torcer para que o Flamengo ultrapasse e recupere a liderança, porque agora vai virar a chave para o brasileiro e só vai virar da Libertadores no dia 26, que é quando o Flamengo viaja para Lima. Aliás, eu não sabia, acabei comprando a passagem para o dia 27, mas não tem problema nenhum. Certamente deve ter alguém lá para fazer as imagens da chegada. A logística doida que eu montei aqui para pagar mais barato, e nós estaremos lá para fazer essa cobertura. Os clubes, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, precisam já estar em Lima no dia 26. Por isso que já joga no dia 25. O Flamengo contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras, enfim, contra o adversário lá. Eu já esqueci aqui, vou gravar tudo. Pessoal, o Sporting de Portugal vai exercer a opção de compra de Ryan Lucas por 4 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 25 milhões de reais. O volante pertence à equipe
do Flamengo, meus amigos. Eu acho um tremendo erro o Flamengo ter emprestado esse jogador, colocado uma opção de compra num valor tão baixo, porque para mim o Ryan Lucas ele é um volante excepcional. Lógico que tem muito a evoluir, é cria das categorias de base do Flamengo, vai evoluir, já deve ter evoluído lá no futebol português, e dessa geração de volantes que o Flamengo tem, por exemplo, para mim, tecnicamente ele é o melhor desses aí, viu? Mas, enfim, foi opção da diretoria, do próprio treinador, que ele seja feliz lá e vai cair, vai pingar esse dinheiro, esses 4 milhões de euros na conta do Flamengo, beleza? Meus amigos, o negócio é o seguinte: diferentemente de 2021, apesar do Flamengo não ter feito uma campanha melhor que a equipe do Palmeiras, o Flamengo deve usar o uniforme rubro-negro na decisão, pessoal. Há uma grande expectativa de que o Flamengo entre em campo com o tradicional uniforme rubro-negro da final da Libertadores contra o Palmeiras. A mudança se deve a uma alteração no regulamento da Conmebol, que removeu a regra que obrigava o time visitante, o time B, tá, a usar a camisa clara ou a reserva caso o adversário usasse o uniforme escuro, pessoal. O Flamengo já sinalizou informalmente o desejo de utilizar a camisa principal na grande decisão. Então não temos mais, por força do regulamento, a necessidade da equipe visitante, que é mais ou menos, isso aí é só para definir algumas situações, porque o mando de campo é neutro, as torcidas são divididas naturalmente, não tem 10%, assim, 90%, mas não tem mais esse regulamento que obrigaria o Flamengo a vestir a camisa branca. A informação do Pedro Irva Almeida, da ESPN. Eu, sinceramente, não vejo o porquê de Flamengo contra Palmeiras, o Flamengo jogar de branco, o Palmeiras de verde, ou então o Palmeiras de branco e o Flamengo de rubro-negro. Não vejo o porquê realmente disso. Nós tivemos, por exemplo, no jogo no Allianz Parque, o Flamengo jogou de rubro-negro, o Palmeiras jogou de verde, e o jogo se deu, correu, não teve nenhum tipo de problema. Tá confundido o uniforme, a arbitragem reclamou, se deu com extrema tranquilidade. Esse jogo diante da equipe do Palmeiras, né, que teve no Maracanã, o Palmeiras, ele jogou de branco, né? Se não me falha a memória, né? Mas eu, sinceramente, não vejo necessidade nenhuma da equipe do Palmeiras jogar de branco quando for jogar contra o Flamengo, do Flamengo jogar... Não, jogaram de verde, né? Pelo que eu tô vendo aqui, jogaram de verde, normalmente. Então, se jogou no Brasileiro, tem que jogar também na Libertadores. Mas é a Conmebol. Eu sei, mas, pô, cara, dá um toque lá, pô, velho. Os caras jogar aí, velho, de rubro-negro. Pô, Pedro, você tem alguma coisa contra o uniforme branco? Não tem, mas, cara, o Flamengo foi campeão mundial, tem um uniforme branco, mas eu prefiro o rubro-negro, acho que fica melhor, tá? Acho que fica melhor. Mas, enfim, acho uma excelente notícia, aliás, que tenha caído esse regulamento aí. O Flamengo mantém a cautela e trata Pedro como dúvida para a final da Libertadores. Em conjunto, decidiram que o atacante ficará com o braço totalmente imobilizado até dias antes da decisão. Internamente, a apreensão sobre sua presença na final. O camisa 9 ficará muito tempo parado, sem contato com a bola e ritmo de jogo. Pô, mas não pode nem, sei lá, meu irmão, dar um chute, entendeu? Sem ninguém marcando, fazer uma embaixadinha, chutar a bola na parede e dominar, sei lá, meu irmão. Tem que dar um jeito aí, velho. Tem que dar um jeito, é final de Libertadores, cara. Pedrão tem que estar nessa final aí. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.